Nesse vídeo eu vou falar sobre o aparelho digestório do cão e do gato. Esses são os tópicos da aula: cavidade oral, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Vou abordar então cada uma dessas regiões e, obviamente, falar das divisões que existem dentro de cada uma dessas regiões. Então, bora lá! A cavidade oral, ela faz a recepção do alimento. E na cavidade oral a gente tem duas regiões. Existe o vestíbulo e existe a cavidade oral propriamente dita. O vestíbulo, quando o animal cerra os dentes, ou se a gente pensar quando a gente vai escovar os dentes e cerra os dentes e coloca a escova para conseguir fazer a escovação, a escova de dente ela entra justamente no vestíbulo. Então, pensa nesse animal com a boca fechada, e aí os dentes dessa região vão fazer o limite medial da região do vestíbulo, e essa região labial, né, da bochecha, vai acabar fazendo o limite lateral do vestíbulo da boca. E a cavidade oral propriamente dita, aí sim é essa parte interna, onde tem, por exemplo, a língua, o assoalho sublingual, o palato, esses são os limites da cavidade oral. Então, sempre lembrar que existe a cavidade oral propriamente dita e o vestíbulo, que é essa região onde a gente colocaria a escova de dente. Seguindo da cavidade oral, existe uma região chamada faringe, que ela é comum aos dois sistemas, tanto o sistema respiratório como o sistema digestório. Então, aqui eu vou comentar somente sobre o caminho do alimento, então a gente vai falar somente sobre o aparelho digestório. Quem ainda não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever e deixar o seu like nesse vídeo. Essa peça aqui é um corte sagital, ele é quase na região mediana, mas não é um corte sagital mediano. Aqui tem a região da raiz da língua, isso daqui é a cavidade oral, portanto. Aqui temos o palato duro, e a diferença do palato duro para o palato mole é justamente que o palato duro possui uma região óssea e o palato mole não. Então, palato mole, cavidade oral, e o palato mole, ele divide essa região aqui, que é a faringe, em basicamente dois compartimentos nessa região, que é a parte nasal da faringe, ou nasofaringe, e a parte oral da faringe, ou orofaringe. Então, o palato que vai fazer essa divisão. E quando essas duas regiões se encontram no ósseo intrafaríngeo, a gente tem aqui uma região dorsalmente alaringe, que é a parte laríngea da faringe. Ou também, vocês podem olhar uma outra nomenclatura, que é a laringofaringe. Então, vocês podem ver tanto como parte nasal, parte oral e parte laríngea da faringe, ou nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. O alimento da cavidade oral vai passar pela orofaringe, em seguida pela laringofaringe, e aí sim o alimento vai entrar no esôfago, que é esse tubo colabado. Esse tubo colabado vai receber esse alimento e com o peristaltismo vai conduzir esse alimento para a região do estômago. Para que ele consiga fazer todo esse trajeto, ele vai ter 3 porções, ou 3 regiões. Uma região cervical, ou uma parte cervical do esôfago, uma parte torácica e uma parte que ela é bem pequena, que é a parte abdominal, que aqui não está visível nessa peça. Nessa outra peça temos aqui o estômago, então por isso, se aqui é o estômago e o esôfago conduz esse alimento para essa região, eu sei que o esôfago abdominal está nesta região aqui, apesar de não estar evidente nessa peça anatômica. Então aqui eu estou com o diafragma, o fígado, o estômago, e aqui eu teria o esôfago abdominal. O esôfago, ele entra no estômago através de um esfíncter chamado cárdia. Então, esse cárdia, o alimento vai precisar passar por esse cárdia para aí sim entrar no estômago. O estômago é uma dilatação do aparelho digestório. O aparelho digestório nada mais é do que um tubo com dilatações e estreitamentos. Então, o estômago é uma grande dilatação desse aparelho, ele fica aqui, e o alimento sai do estômago através de um esfíncter chamado piloro. Então, o esfíncter de entrada é o cárdia e o esfíncter de saída do estômago é o piloro.
Logo após o pilório, existe uma parte cranial do duodeno que não está tão evidente nessa imagem, mas nessa peça ela ficou um pouco mais evidente. Essa região aqui existe a parte cranial do duodeno, em seguida existe uma curva. Essa curva que se forma é o que a gente chama de flexura. Então, no trato gastrointestinal existem diversas flexuras que muitas vezes marcam para a gente o término de uma região e o início de outra região. Então, existe a parte cranial do duodeno, a flexura cranial do duodeno, e na sequência, esse duodeno que desce. E aí, quando a gente pensa num animal bípede, né, em nós humanos, na verdade, que é de onde essa nomenclatura foi trazida, então esse duodeno que está descendo, eu vou marcar até o sentido, que talvez fique mais fácil. Então, o duodeno que está descendo é o duodeno descendente. Caudalmente, existe uma outra flexura, que vai ser a flexura caudal. Aqui eu tinha uma flexura cranial, aqui eu tenho uma flexura caudal. E depois dessa flexura caudal, o duodeno faz esse movimento, ele vem neste sentido. Como esse é o plano transverso, então esse duodeno é o duodeno transverso. Então, duodeno descendente, duodeno transverso. Depois do duodeno transverso, o duodeno caminha neste sentido. E aí, de novo, pensando numa postura bípede, que é de onde veio essa nomenclatura, né, da anatomia humana, então esse é o duodeno ascendente. Então, duodeno descendente, duodeno transverso e o duodeno ascendente. Essas são as regiões do duodeno. Então, parte cranial, flexura cranial do duodeno, duodeno descendente, flexura caudal, duodeno transverso e duodeno ascendente. Depois do duodeno ascendente, existe novamente uma dobra que chama flexura, e essa flexura ela está entre o duodeno, porque aqui é o final do duodeno, e o início da próxima alça, que é o jejuno. Então, essa flexura chama-se duodeno jejunal. Então, essa daqui é a flexura que vai marcar o limite entre duodeno e jejuno. O jejuno ele foi retirado dessa representação porque ele fica aqui justamente cobrindo todas essas outras porções que aí a gente não conseguiria visualizar se o jejuno tivesse aqui. Mas nessa imagem, se a gente rebatesse essa estrutura que parece um rendilhado com gordura, se a gente rebatesse essa estrutura cranialmente, aqui estaria o jejuno. Então, aqui o jejuno foi retirado e essa é a última porção do intestino delgado, que é o ilho. Não existe uma marcação macroscópica do que é jejuno e do que é ilho. A gente não consegue macroscopicamente identificar o limite de um e o início de um e o término do outro. Mas existem algumas estruturas macroscópicas que a gente pode pegar para dar um norte para a gente. Então, existe uma prega aqui, que marca para a gente onde é ilho, e existe um padrão de vascularização que acaba modificando, e aí a gente também consegue observar que essa região seria ilho e não mais jejuno. Então, essas regiões que eu falei, duodeno, jejuno e ilho, fazem parte do que a gente chama de intestino delgado. E agora a gente vai começar o intestino grosso. Então, o ilho é a última porção do intestino delgado e agora o que eu for falar faz parte do intestino grosso. Por convenção, o seco é a primeira porção do intestino grosso, mas é uma convenção. Se a gente observar o ilho, o seco e o cólon ascendente de um cão, ele acontece mais ou menos assim. Aqui a gente tem o ilho. Esse ilho, ele vai se abrir no cólon. E o cólon possui uma abertura para o seco. Ou seja, não existe uma comunicação do ilho diretamente com o seco. Portanto, a primeira porção do intestino grosso no cão, se a gente imaginar o alimento vindo do ilho, né, fazendo todo o trajeto do alimento no trato gastrointestinal do cão, esse alimento do ilho vem para o cólon ascendente, e aí, se ele passar por essa região
seco-cólica, aí sim o alimento vem para o seco do cão. E no gato isso é um pouco diferente. No gato, esse ilho se abre na junção seco-cólica, mas, como eu comentei, por convenção, a gente vai considerar que o seco é a primeira porção do intestino grosso. E aí temos seco, que é um fundo cego. No cão, ele tem um formato espiral, em espiral ou em saca-rolha, e no gato ele tem um formato em vírgula. Então aí teria uma diferença externa, né? Sem abrir essas regiões externamente, o seco do cão é um espiral ou um saca-rolha e o seco do gato é uma vírgula. E internamente também tem essa diferença de que o ilho no cão abre no cólon ascendente e no gato abre na junção seco-cólica. E de novo a gente vai se aproveitar da nomenclatura de um animal bípede, né, ou da nomenclatura da anatomia humana. O cólon que está subindo, ou seja, que está ascendendo, é o cólon ascendente. Existe uma outra dobra nessa região, ou seja, uma outra flexura, que é a flexura cólica direita, porque aqui é o lado direito e aqui é o lado esquerdo. Essa flexura cólica direita vai marcar a divisão entre cólon ascendente e esse cólon que está no mesmo sentido que o duodeno, que é essa porção aqui do duodeno que a gente já comentou. Então, esse é o cólon transverso. Eu tenho uma outra flexura cólica, só que agora é esquerda. Essas duas flexuras, elas não são tão demarcadas que nem, por exemplo, a flexura duodeno jejunal, mas ainda assim marca pra gente o limite do cólon transverso e do cólon que desce, que seria o cólon descendente. E depois do cólon descendente, a gente tem o reto, que seria a última porção do intestino grosso, terminando no ânus. Agora vamos dar uma olhada em algumas peças. Então, aqui é o estômago. O conteúdo vai sair do estômago pelo piloro, aí a gente vai ter uma parte cranial do duodeno, uma flexura cranial e um duodeno descendente, que é este daqui. Na sequência, tem a flexura caudal e o duodeno transverso, que aqui não está tão evidente o trajeto completo dele, tem o início do duodeno transverso. E na sequência a gente teria o duodeno ascendente, fazendo o trajeto oposto do duodeno descendente. Então, novamente, duodeno descendente, duodeno transverso e o duodeno ascendente, que também não está evidente nessa peça. Isso daqui é jejuno, inclusive aqui mostrando numa peça com injeção de látex o padrão de vascularização do jejuno. Então, esse é o jejuno com o seu padrão de vascularização. E a última porção do intestino delgado, que é o ilho. Então, esse aqui é o ilho, essa é uma peça de um cão. Aqui está o seco, que é um fundo cego. E aí, lembrando que no cão ele é um espiral, que também não está evidente aqui. E no gato ele é uma vírgula. Para finalizar, vou fazer um resumo construindo o desenho junto com vocês. Então, aqui a gente teria o diafragma, o esôfago abdominal, que é curto, o esfíncter de entrada é o cárdia, que é o esfíncter que vai trazer o conteúdo do esôfago para o estômago. Aqui a gente tem, então, o estômago e o esfíncter de saída, que é o piloro. E na sequência, a gente tem a parte cranial do duodeno, a flexura cranial, duodeno descendente, com a sua flexura caudal aqui, o duodeno transverso e o duodeno ascendente. Nessa região aqui, a gente teria uma flexura que é a duodeno jejunal. Eu não vou desenhar o jejuno para não poluir a imagem, mas o jejuno ficaria em toda essa região, ventralmente a essas outras vísceras. E a última porção do intestino delgado é o ilho, que estaria posicionado mais ou menos aqui. Depois do ilho, a gente vai ter o intestino grosso.
por convenção, iniciando com o seco, cólon ascendente, flexura cólica direita, que é essa daqui. Cólon transverso, flexura cólica esquerda. E o cólon descendente. E a última porção, o reto, terminando no ânus. Então, essas são as regiões do trato gastrointestinal do cão e do gato.